Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para uma edição realmente que será marcante, creio eu, porque as coisas de fato estão acontecendo, decolando a espaçonave neste instante. E vamos começar com essa matéria aqui, com essa postagem, melhor dizendo, do Dr. Michael Salla. Tenho sentimentos contraditórios sobre esse projeto de lei proposto por Tim Burchett para eliminar o escritório da AARO. Que palavras do Michael Salla. Embora a AARO tenha claramente falhado em proteger os denunciantes e promover a transparência sobre OVNIs, a culpa certamente recai sobre sua liderança e incapacidade de implementar os objetivos subjacentes e sua criação, e não sobre a sua própria instituição. O escritório de OVNIs do Pentágono será eliminado ao abrigo de nova lei Michael Salla. Nesse caso, eu vou ter que discordar veementemente de você, Michael Salla, porque a AARO centraliza poder. Então, ela foi feita para ter um monopólio da narrativa. E, nesse momento, nós não queremos uma instituição, um órgão que concentre poder. Então, no meu parecer, ainda mais com os novos pronunciamentos do Tim Burchett, isto fica ainda mais nítido. Então, no meu parecer, na minha opinião, Tim Burchett está completo de razão. Pois bem. Lembrando que este órgão aqui poderia também obstruir a declaração oficial, o discurso oficial disruptivo do Loirão, que já está traçado, né? Inclusive já redigido. E praticamente o Tim Burchett confirma esta informação. Pois bem. E agora vamos entender um pouquinho do que está sucedendo no Golfo Pérsico. Loirão diz que está preparando uma ação militar caso as negociações com o Irã fracassem. Estamos carregando os navios. Então, Loirão está pronto para qualquer desfecho. Se for um desfecho onde as negociações serão sacramentadas, ótimo. Se não, também não for alcançado um acordo, Loirão também irá proceder de forma bastante enérgica, se é que vocês me entendem. Pois bem. Loirão afirmou que o resultado das negociações com Teherã ficará claro há cerca de 24 horas. Parece que vai durar um pouco mais, né, Loirão? Porque, segundo o Gide Vence, as negociações vão continuar amanhã, porque ficou algumas pendências. Mas, pelo visto, está despontando um acordo. Porque se o acordo não estivesse na mesa, os navios norte-americanos não estariam no Estreito de Hormuz neste instante, desobstruindo a passagem e, ao mesmo tempo, desarmando as minas aquáticas. Para que os navios petroleiros possam circular livremente. Então, isso já denota que um acordo já está, assim, já despontando, né? Está realmente maduro. É claro que isso pode mudar de uma hora para outra, mas pelo andar da carruagem e pelos indícios, pelo cenário apresentado até o presente momento, parece que teremos uma resolução pacífica. Pelo menos a priori. Loirão afirmou que um processo ativo de reaproximação com o Teherã está em andamento, enquanto o vice Gide Vence viaja para Islamabad. Na verdade, ele já esteve o dia inteiro negociando com a liderança de Teherã. Acompanhado pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner. As negociações ocorrem após um cessar-fogo de 2 semanas alcançado na terça-feira. O Irã será apresentado pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e pelo presidente do parlamento, Mohamed Bagher Khalibaf. Pois bem. Estamos, abre aspas, estamos em processo de reinicialização. Quando o Loirão falou de reinicialização, muitas pessoas ficaram assim, pasmas. O que será que o Loirão quis dizer com isso? Depois, ele fez um novo pronunciamento que demonstra que esta reinicialização se trata de um possível rompimento com a OTAN, a NATO. Esta organização, essa instituição totalmente arcaica, sem propósito algum.
O único propósito dessa instituição é auxiliar a agenda globalista. E muito provavelmente, após a resolução desse conflito, deste impasse no Golfo Pérsico, os Estados Unidos devem romper, deve sair dessa instituição. Lembrando que os Estados Unidos praticamente sustenta a NATO. 40% do orçamento da NATO tem origem nos Estados Unidos. E isto vai deixar a União Europeia numa situação bastante difícil. Aliás, já está difícil, vai ficar num estado realmente lamentável. Esta que é a verdade. Estamos carregando os navios com as melhores munições e as melhores brinquedinhos já fabricados. Até melhores do que tínhamos antes. E as destruímos, disse Loirão. Ele acrescentou que os navios recebem suprimentos em um nível ainda maior do que costumamos usar para causar uma dizimação completa, fecha aspas. E se não chegarmos a um acordo, vamos supor, de repente, o acordo fracasse, vamos usá-las e vamos usá-las com muita eficácia. Pois bem. Loirão observou que os militares estão prontos para reabrir o Estreito de Hormuz, caso o Irã não cumpra as exigências. É interessante que o Estreito já está sendo aberto. Por isso que a gente chega ao entendimento que provavelmente o acordo está muito bem encaminhado. Porque se não estivesse bem encaminhado, a reabertura do Estreito de Hormuz não estaria em curso neste instante. Então a gente chega a este veredito. Compreenderam? Pois bem. O USS Gerald Ford permanece posicionado na mesma forma que foi inicialmente enviado ao Mediterrâneo no início do conflito. Enquanto isso, aqui na União Europeia, ministro das Relações Exteriores defende isenção de pedágio para viagens pelo Estreito de Hormuz. E fonte aqui, Yahoo News, Reino Unido. Que coisa, até eles estão repudiando o bloqueio da passagem. Ora vocês. A ministra das Relações Exteriores defendeu a isenção de pedágio na travessia do Estreito de Hormuz. É bom salientar aqui que ali são águas internacionais. Né? Então, isto sim viola o direito internacional de comércio. Alertando que as rotas comerciais do Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Iraque, Arábia Saudita e Omã foram todas sequestradas por Teherã para que possam manter a economia global como refém, fecha aspas. Declaração feita em Londres, Yvette Cooper, tá aqui a fotinho dela para vocês, afirmou, abre aspas, as liberdades fundamentais dos mares não devem ser retiradas unilateralmente, nem vendidas licitantes individuais. E tampouco pode haver espaço para pedágios em uma via navegável internacional. Que interessante. Por certo, ela não está falando isso em nome da União Europeia, que quer mais que o conflito se arraste por muito tempo, que se prolongue, para que o Great Reset dos globalistas, dos antigos donos do mundo, possa prevalecer, possa realmente ser sacramentado. Porém, existe também a influência da China, que não está gostando deste bloqueio. Aliás, é a mais prejudicada nação, é a nação mais prejudicada de todas. Pois bem. Navio de batalha dos Estados Unidos cruzam o Estreito de Hormuz durante negociações. Então a gente chega à conclusão. Se o Loirão disse que as negociações fossem bem-sucedidas, haveria o desbloqueio do Estreito de Hormuz. Porém, ele já está sendo feito agora. Aí a gente chega à conclusão que o acordo está indo muito bem, obrigado. Apesar, vou fazer essa observação, de não termos nenhuma declaração oficial do desfecho do acordo, que ainda está pendente. Lembrando que as negociações vão continuar amanhã, domingo, dia 12/4. Com o Irã, Loirão anuncia o início da desobstrução enquanto as negociações avançam em Islamabad.
Navios da Marinha dos Estados Unidos estão transitando pelo Estreito de Hormuz, livres, leves e soltos. Interessante. E não estão sendo atacados, tá? É bom deixar isso bem claro. De forma assertiva, exatamente durante as conversas ativas com o governo dos Ayatollahs. O presidente Loirão apresentou essa ação com o início concreto da desobstrução da via navegável, destacando que os Estados Unidos estão realizando esse trabalho como um favor aos países de todo o mundo, na verdade, para salvar a economia mundial, para que não entre em colapso. Lembrando que este é o desejo da União Europeia e dos globalistas, das corporações, principalmente de Davos. Em declaração direta, Loirão afirmou: estamos agora iniciando o processo de desobstrução do Estreito de Hormuz, que postagem do Loirão na sua rede social, como favor aos países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha, todos vão se beneficiar. Todos, sem exceção, e muitos outros. Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer esse trabalho por conta própria. Curiosamente, navios petroleiros vazios de muitas nações estão se dirigindo aos Estados Unidos da América para carregar petróleo. A cobertura da Fox News destacou que os destroyers de mísseis guiados americanos estão reafirmando o princípio da liberdade de navegação, que foi vilipendiada, em meio às ameaças iranianas e às discussões sobre possíveis pedágios, ou controle iraniano da rota. A operação faz parte da Operação Epic Fury. Pois bem. E demonstra que os Estados Unidos não estão apenas negociando, mas também atuando no terreno para garantir o fluxo livre de petróleo. Postagem aqui do Loirão, a fonte está na tela. Inclusive, essa notícia saiu na Fox News. Essa movimentação envia um sinal claro e forte. Chile vence e a equipe americana em Islamabad, no Paquistão, não estão de brincadeira. A presença naval americana durante as negociações indica que os Estados Unidos estão pressionando por um acordo concreto, não apenas verbal. Tem que ser algo no papel, tem que ser algo que realmente seja válido. Analistas avaliam que um acordo formal pode estar próximo de ser confirmado no papel, preto no branco, especialmente após a reabertura parcial do estreito e a demonstração de força naval, que está ali circulando, como havia dito, livre, leve e solta. Loirão usa jogadas do Irã contra eles. Olha só esta análise, que eu achei bastante interessante e pertinente. Uma das pessoas com quem conversei hoje diz que Loirão realmente fez na última semana, foi atacar o Irã. E agora ele está tipo, vocês querem controlar o Estreito de Hormuz? Sem problemas. Nós vamos controlar ainda mais do que vocês conseguem. Acho que é isso que ele está fazendo. Ele está literalmente usando o armamento do Irã contra eles. Interessante. Notícias mundiais aqui para vocês, meus amigos. Maga News. Últimas notícias. Em um anúncio surpreendente, o Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, anuncia o início de uma missão de desminagem. As minas estão sendo desativadas. Ali, nas águas do Estreito de Hormuz. No Estreito de Hormuz. A CENTCOM informa que 2 destroyers de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos, o USS Frank e Peterson Jr. e o USS Michael Murphy, transitaram pelo Estreito de Hormuz no dia 11 de abril, ou seja, hoje, de 2026, iniciando a operação para remover minas marítimas lançadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Então, essas minas marítimas estão sendo desarmadas e devidamente retiradas para desobstruir a passagem. E se isso já está sendo feito, não é que vai ser feito, já começou, já se iniciou, sinaliza que muito provavelmente, é claro que pode haver alguma reviravolta no meio do caminho, mas por hora isso sinaliza sim que as negociações estão indo muito bem
obrigado, invento e poupa. Que coisa. Parece que estamos nos caminhando para uma resolução pacífica, por hora. É claro que isso pode mudar, mas pelo menos é este o cenário apresentado. Pois bem. E agora, meus amigos, esta notícia aqui precisa ser devidamente apreciada, nos mínimos detalhes. Saboreada. E eu saboreei isso em todos os detalhes. Porque o que o Tim Burchett está fazendo é histórico. Entendam isso. Ele está desafiando o sistema. Este senhor, não é à toa que em um dos seus últimos depoimentos, ele falou, olha, eu não tenho propensão para retirar a minha própria vida. Esse não tem medo de desencarnar, não. Este tem coragem de verdade. Tim Burchett, você tem o meu respeito e a minha admiração. Orem pelo Tim Burchett, meus amigos. O que este homem está fazendo, a jornada que ele está fazendo, a bandeira que ele está levantando, é simplesmente extraordinária. Um homem de coragem, um político, está fazendo o que o Congresso inteiro não consegue fazer. Tim Burchett, você realmente superou todas as expectativas de forma positiva. Olha, eu já gostava de você e agora, sinceramente, eu o admiro pela sua coragem e determinação. Prestem atenção, meus amigos, porque isso aqui é simplesmente histórico, sensacional, emblemático. Sensacional o que o Tim Burchett está fazendo e, além de fazer, as informações que ele está passando. Uau! Olha só essa matéria. Estou até arrepiado aqui, estou sendo sincero. Tá? Eu já li, eu que escrevi esse texto, mas quando a gente vai apresentar é diferente. É como se fosse a primeira vez que a gente estivesse deparando com esse texto incrível. Loirão é apontado como o único que pode revelar a verdade, após congressista alegar vasto acobertamento de OVNIs dentro do sistema americano, expondo os sites negros e os M12 na TV aberta. Eu vivi para assistir isso acontecer. E está acontecendo. E tem gente que ousa a dizer que nada está acontecendo. Ousa dizer. Deve estar em Nárnia, né? Ou no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Só pode. O congressista republicano Tim Burchett fez uma das declarações mais diretas e impactantes dos últimos anos sobre o tema WAPs. Loirão é o único líder com real capacidade de revelar a verdade sobre OVNIs. Fecha aspas. Em entrevista recente, presta atenção, Burchett afirmou categoricamente que existe um vasto sistema de acobertamento dentro do governo americano, pura verdade. Meus amigos, o que o Tim Burchett está fazendo, ele está expondo os sites negros na TV aberta, em vários podcasts, e o que ele fala tem um peso muito maior. O Dr. Greer falar tem um peso. Eu falar tem outro peso menor ainda. Quem sou eu na fila do pão? Agora, o Tim Burchett trazer essas informações, meus amigos, ele é um congressista respeitável, ele faz parte da força-tarefa, ele é próximo do gabinete do Trump, ele faz parte do Partido Republicano. Então é um homem que a imprensa para na rua, né, para entrevistá-lo. Esse é Tim Burchett. Se você entrar no X agora, existem inúmeras postagens, mas inúmeras, falando desse tema. Aqui no Brasil, em língua portuguesa, um nada. Um zero absoluto. Eu não consigo entender essas coisas, sinceramente. Em entrevista recente, Burchett afirmou categoricamente que existe um vasto sistema de acobertamento dentro do governo americano, cuidadosamente construído ao longo de décadas, por burocracias arraigadas e agências de inteligência. Isso aqui tem um sabor especial para mim. Por quê? Porque eu falo isso há 3, 4 anos. E agora, vindo de um congressista
do calibre do Tim Burchett, meus amigos, isso veio não apenas para coroar o meu trabalho, mas para escancarar a verdade de uma vez por todas. E me mostrar, porque isso aqui é só o início. Quem são os picaretas? Aqueles que mentem e aqueles que têm compromisso com a verdade. Separar o joio do trigo ao que se refere à informação e ao comprometimento com o público e a verdade em si. Segundo ele, informações cruciais sobre objetos voadores não identificados, tecnologias recuperadas e possíveis inteligências não humanas estão sendo deliberadamente ocultadas do público. Mas é claro, isso, o Dr. Greer já fala isso há 35 anos. E até mesmo da grande parte dos representantes eleitos. Pura verdade. Só que se fosse o Dr. Greer, não, o Dr. Greer é maluco. Ai, Dr. Greer, não sei o quê, ele é ufólogo, ele é teórico da conspiração. Mas quando vem o Tim Burchett, a TV para ouvir. Estão entendendo? Ele está sendo entrevistado, está sendo convidado para várias entrevistas da TV aberta, podcast. Pois é. Uau. Tim Burchett, eu acho que você é discípulo do Dr. Steve Greer, porque o que você está usando as mesmas referências, o mesmo discurso, impressionante. Deve ter assistido às palestras do Dr. Steve Greer e conversado pessoalmente com ele. E quando eu ouvi, na última entrevista, o Dr. Greer falou, Tim Burchett sabe o que está falando, ele conhece, ele está a par de tudo. E quando eu vi esse pronunciamento, agora, do Tim Burchett, falei, Greer, você tinha razão. Você tinha total razão. Burchett destacou que durante relatórios confidenciais, presta atenção nisso aqui é de cair da cadeira. Porque ele tem acesso, pelo menos parte dos relatórios confidenciais. Claro que não tudo, porque parte é restringido. Foi informado de que até o presidente dos Estados Unidos opera sob rígido princípio da necessidade de saber. Ou seja, o presidente não tem acesso. Pois é. Isso significa as informações confidenciais, sigilosas. Pois é. Isso significa que, mesmo ocupando o cargo mais alto da nação, da presidência, cargo executivo, o presidente pode ser mantido no escuro, sob programas ultra secretos, controlados pelos M12, Magic Ops. Pois é. Já denunciado pelo Dr. Steve Greer há 35 anos. E agora tudo sendo confirmado. Tudo sendo confirmado. Chegou a hora da verdade. De separar as crianças dos homens adultos. Isso significa que o mesmo ocupando o cargo mais alto da nação, o presidente pode ser mantido no escuro. Sob programas ultrasecretos, SAPs. Isso, para o congressista, essa realidade é profundamente preocupante. E demonstra que o verdadeiro poder sobre essas informações está na mão de funcionários não eleitos, os M12. Quer um exemplo disso na história? Inclusive, o próprio Tim Burchett usou o exemplo aqui do almirante Wilson. 9 de abril de 1997. Chefe da divisão de inteligência do Estado-Maior Conjunto tem acesso negado às informações sensíveis sobre os OVNIs. Dá permissão para divulgar publicamente as operações ilegais. Dr. Steve Greer, o ex-astronauta da Apollo, Edgar Mitchell, descreveram uma entrevista que tiveram com o vice-almirante Thomas Wilson em 1997, quando Wilson era J-12, chefe da divisão da inteligência do Estado-Maior Conjunto. Quando informado sobre vários SAPs, ou seja, programas classificados, envolvendo possíveis tecnologias não humanas, Wilson teve acesso a eles negado por advogados que representavam contratantes corporativos, as empresas aeroespaciais. Uma vez que ele não tinha a necessidade de saber. Uau! Olha o que o Tim Burchett falou na TV aberta, aqui para vocês. Tom Thompson, postagem,
O deputado Tim Burchett acaba de expressar algo que deveria alarmar todos os americanos. Se for verdade que o presidente dos Estados Unidos está sendo tratado como se estivesse sujeito à necessidade de saber, ou seja, acesso negado às informações sensíveis de UAPs, em relação ao assunto de OVNIs, então não estamos mais falando de classificação, não, de rotina. Estamos falando de um nível de poder irresponsável, operando além de qualquer supervisão democrática significativa. Que coisa, meus amigos. Incrível, espetacular, épico, marcante. Tim Burchett afirma que uma organização clandestina, uma célula da CIA, se conecta a uma célula do Pentágono, que se conecta a uma célula da NSA, que tem ligação direta com as corporações, ou seja, as empresas contratadas de defesa, com sites subterrâneos, clandestinos, bases subterrâneas, é isso mesmo. E ele está falando isto abertamente. 16 de outubro de 2002, memorando do almirante Wilson revela projetos secretos trabalhando em tecnologia que não é desta terra. Documentos de transcrição criada entre o vice-almirante Thomas Wilson e o astrofísico Eric Davis revela que nosso governo legal não tem acesso a projetos de acesso especial não reconhecidos, o SAP, como tecnologia desta terra. Tecnologia não humana. Antigravidade, medbeds, é isso mesmo que está sendo tratado agora abertamente. O vice-almirante Thomas Wilson e o astrofísico Eric Davis, sobre a tecnologia que não era dessa terra, nesses programas especiais de acesso. Uau, incrível. Agora, vamos resgatar essa informação aqui do Dr. Steve Greer. Nos Estados Unidos, existem documentos secretos e ultra-secretos. E entre esses documentos existem compartimentos de acesso especial que são derivações secundárias desses projetos secretos. Apesar do presidente e o chefe do Estado-Maior terem, em tese, em teoria, acesso a projetos e documentos secretos e ultra-secretos, ele não sabe absolutamente nada. Acesso negado. Vamos ver que isso é um padrão histórico. Por exemplo, acesso negado. Após acordo de redição em 1955, onde o Eisenhower entregou o poder aos Majestic 12, 1955, ele submeteu, ele não tentou mais peitar esse governo paralelo. Com o presidente Eisenhower, futuros presidentes e diretores da CIA e chefes da inteligência agora estão tendo acesso ilegalmente negado. Então entenda o seguinte, a comissão ou delegação especial que iria investigar o fenômeno UAP, que foi denominada em 1947 pelo Truman como M12 ou Majestic 12, aos poucos eles foram criando poder, desenvolvendo tecnologia reversa, naves antigravidade, começaram a ter um cheque em branco através da lei do orçamento negro, ok? Assim, respaldada na Lei de Segurança Nacional, eles construíram um império paralelo. Até o ponto que teve a ruptura total. E essa ruptura total do governo eleito ocorreu em 1963 com o desencarne de JFK. Presidente Kennedy, 10 dias depois de enviar um memorando ultrasecreto para a CIA solicitando os arquivos UFO, exatamente o que o Loirão está fazendo agora. É exatamente o que ele está fazendo nesse momento. O Loirão determinou a desclassificação dos documentos, dos vídeos, das fotos, todo o material referente aos UAPs e às entidades não humanas. UFO. Uma diretiva de cancelamento de Allen Dulles foi realizada no presidente. Lembrando que Allen Dulles era Majestic 12. 1977, presidente Carter. Tendo relatado a aparição de OVNI, Carter fez uma promessa de campanha para liberar os arquivos OVNIs. Só que não rolou. Com acesso negado ao presidente e pelo diretor da CIA, George W. Bush. Pois é. O Bush falou, Jimmy Carter,
você não vai ter acesso. Fica quieto, cala a boca. Quem manda aqui sou eu, porque eu sou o Majestic 12. E ele simplesmente submeteu. 1993, presidente Clinton. Então veja que isso é antigo, muito antigo. E Loirão está desafiando esse sistema agora. Agora podemos ter realmente essa vitória. Presidente Clinton. Correspondente da Casa Branca, Sarah McClinton, citou uma fala de Clinton em resposta à divulgação de OVNIs. Sarah, palavras de Bill Clinton, 1993. Há um governo secreto dentro do governo e eu não o controlo. Fecha aspas. Impressionante. Lembrando que o Bill Clinton até tentou, ele foi benevolente a princípio, porque ele recebeu o Dr. Steve Greer, ele apoiou o projeto Dr. Steve Greer, criou uma comissão especial para investigar esta organização clandestina, e um a um eles foram cancelados e eliminados. Até então, até que chegou o momento que o Bill Clinton se rendeu completamente e fez um pacto com eles. Tá. Essa aqui é a verdade. 1993, diretor da CIA, James Olsen, em uma reunião privada de 3 horas com o Dr. Steve Greer, o diretor da CIA declarou: sei que esse é um assunto real, quero saber por que diabos não consigo ter acesso a ele. Pois é. Tim Burchett falando a verdade publicamente. Porque até então, esse assunto era sussurrado, meus amigos, pelo Dr. Steve Greer, em reuniões privadas. Agora está sendo debatido no Congresso dos Estados Unidos, pelo congressista do peso do Tim Burchett, e falado abertamente na televisão, e as pessoas estão levando a sério. É nessa brecha legal que a máfia do governo paralelo existe, um verdadeiro reino paralelo, com cidades subterrâneas. 150, segundo o Dr. Steve Greer, com a localização exata de cada uma delas. Está aqui para vocês. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui, no mapa dos Estados Unidos, só no território americano. Fora o que existe no Brasil, na Europa e em outras partes do mundo. Está aqui para vocês. Uau. Uau. É nessa brecha legal que a máfia do governo paralelo existe. Um verdadeiro reino paralelo com cidades subterrâneas e orçamento de trilhões de dólares. De dinheiro não contabilizado, fora as práticas ilícitas. É uma forma deles arrecadarem dinheiro também. E fundos, para manter esse complexo gigantesco. Essa grande estrutura. Eles têm o comando do comércio de substâncias ilícitas, vamos colocar dessa maneira, e comércio de pessoas também. Uau! A hora da verdade chegou. Vamos voltar agora novamente, depois de recapitular esses tópicos importantes, até mesmo para situar no assunto. Vamos continuar com o depoimento aqui incrível, emblemático, histórico, do Tim Burchett. Por que Loirão seria diferente? Burchett acredita que Loirão possui características únicas, que os distingue de outros presidentes. Seu estilo confrontacional, ele não se rende, não abaixa a cabeça para ninguém. Sua disposição para desafiar instituições estabelecidas e sua capacidade de exercer pressão direta sobre o sistema. Enquanto agências e cientistas e comitês tendem a manter o status quo, Loirão tem demonstrado vontade de romper barreiras que os outros consideravam intransponíveis. Verdade. Burchett argumenta que nenhuma revelação verdadeira virá de forma voluntária por parte das agências ou do establishment científico. Vai ter que ser forçado. Apenas uma forte liderança no topo da pirâmide poderá forçar a abertura das portas. No caso, Loirão. O sistema compartimentado e o escudo privado, Tim Burchett. Tim Burchett, você está muito bem instruído, Tim Burchett. Muito bem instruído. Uma das revelações mais graves feitas por Burchett é a forma como as evidências físicas e tecnológicas de WAP são tratadas. Aqui, ele está se referindo à tecnologia reversa, medbeds, ok? E teletransporte e antigravidade. Em vez de permanecerem sob controle direto do governo, que era o correto, segundo a lei,
supervisionado pelo governo eleito federal, elas teriam sido transferidas para empresas privadas de defesa como Lockheed Martin, Bigelow Aerospace e outras contratadas, como Boeing, por exemplo. General Dynamics, Boeing, entre outras. Que coisa, que coisa. Essas empresas contam com a proteção legais especiais, que as blindam com investigações do Congresso a pedido da Lei de Liberdade de Informação FOIA. Aliás, não pode sequer fazer uma inspeção nesses locais. O próprio Dr. Greer fala que ele conheceu uma pessoa do governo que foi até a Lockheed Martin para fazer uma inspeção. Ele chegou lá, abriram as portas, aí ele viu um corredor que dava acesso a um túnel secreto. Ele falou, quero ver o que tem lá embaixo. Falou, o senhor não vai entrar lá. Falou, eu vou entrar sim, eu tenho um mandato. Mas o mandato aqui, rasga o seu mandato, porque nós somos protegidos, porque somos uma empresa privada. Somos protegidos pela lei de invenção. Pois é. E ele teve que ir embora. Abaixar a cabeça e ir embora. Informação da FOIA. Richard Dolan complementa essa visão ao descrever esse mecanismo como um verdadeiro escudo da indústria privada, onde a CIA mantém custódia final das tecnologias, criando uma teia jurídica complexa e quase impenetrável. E isso eles fazem salvaguardados através das agências de inteligência, que lhes dão suporte para ocultar todas essas tecnologias. E guardar isso a 7 chaves. E ter o monopólio dessas tecnologias. O sistema funciona com projetos de guerra altamente compartimentados. Tim Burchett. Mesmo pessoas trabalhando no mesmo prédio ou programas podem não saber o que o colega do lado está fazendo, verdade. E isto de você compartimentar informações é uma forma de garantir o sigilo e o segredo. Você tem apenas uma fração da informação, mesmo que essa informação vaze, não consegue comprometer a estrutura como um todo. Porque tudo é compartimentado em 1000 pedacinhos, fracionado em 1000 pedacinhos. Então não adianta nada um pedacinho vazar, porque ele fica desconectado do todo. Aí cria um monte de teorias e não se chega a lugar nenhum. Realmente não consegue desvendar aonde esse pedacinho que vazou de informação se encaixa no todo. Ele fica totalmente desconectado. Essa fragmentação deliberada impede qualquer visão completa do quadro e torna a transparência praticamente impossível. O calcanhar de Aquiles dessa estrutura ilegal, clandestina. Apesar da robustez aparente do sistema, existe uma vulnerabilidade estratégica. O Dr. Steve Greer possui um extenso arquivo de evidências coletadas por meio de iniciativas independentes, incluindo depoimento de desertores de pelo menos 6 dos 150 sites negros. Então, desses 150 localizações, dessas bases secretas, 6 desertaram. E, por certo, o JP faz parte dessas 6 bases que desertaram. Que existem nos Estados Unidos. Um anúncio presidencial claro, direto e conduzido pessoalmente por Loirão, poderia romper esse labirinto de compartimentação, quebrar o controle das empresas contratadas de defesa e neutralizar a influência do lobby interno da agência de 3 letras. Rainha Eshet, ex-chefe de segurança espacial de Israel, já declarou publicamente que Loirão tem conhecimento sobre a existência de uma federação galáctica e sobre a presença de inteligências não humanas. Isso reforça a posição única de Trump. Ele possui as cartas necessárias para alavancar uma divulgação real, contornando o lento e controlado processo burocrático oficial. Então o Loirão não precisa dessa desclassificação. Acesso negado. Tudo bem, eu não preciso de vocês. Hoje eu tenho 6 locais, 6 pontos de deserção, dessas bases subterrâneas, que estão dispostos a entregar as evidências, todas que eu preciso,
Além do mais, eu tenho todas as informações que eu recebo da Federação Galáctica. Então eu posso comprovar, eu posso respaldar tudo que eu falar. E eu não preciso da permissão de vocês. Uau! Impressionante. Nem do auxílio dos senhores. E nem da desclassificação dos seus documentos. Vocês pegam todos esses documentos, esses arquivos que vocês têm, aí vocês fazem o que vocês acharem melhor. Em outras palavras, é isso. O contexto estratégico maior. Como eu falei para vocês, meus amigos, o Tim Burchett deve ter assistido a minha live, ele falou, eu preciso confirmar o Demis Viana. Tem gente que está em dúvida ainda. O mundo precisa saber a verdade. Quando eu vi isso, eu quase caí de costas. Eu falei, isso é praticamente inacreditável. Por isso que eu estou emocionado em trazer essa informação para vocês. Loirão está ciente de que antes de qualquer grande anúncio sobre o ápice, é necessário desarmar o primeiro gatilho do Armagedon no Golfo Pérsico. Como foi tratado na quinta-feira, aqui no canal Demis Viana, Mundo Secreto. Programado há décadas pelo Sistema Profundo, conforme denunciado por William Cooper, já em 1992. A gente tratou aqui, não preciso ficar recapitulando todos os tópicos, mas eu fiz questão de mencionar isso, porque simplesmente, meus amigos, o Tim Burchett reproduziu, é claro que ele falou na linguagem dele, deu outros exemplos, o que nós apresentamos aqui na terça e na quinta-feira passada. Uau! Essa operação no Golfo Pérsico está sendo conduzida em paralelo com outro objetivo estratégico, recuperar relíquias antigas de alto valor exopolítico e ativar os portais interdimensionais de forma positiva e firmar uma linha do tempo estável que permita a humanidade assimilar a grande revelação sem causar colapso social, psicológico ou espiritual. Sim. Porque não adianta você revelar se as pessoas não conseguem assimilar a informação. Se elas vão enlouquecer a seguir. Por isso que a ativação desses portais com a mudança do campo morfogenético é fundamental. Porque as pessoas vão poder absorver, entender, captar a mensagem sem surtar. Terão capacidade cognitiva e capacidade espiritual para compreender o que está sendo tratado. Porque isso simplesmente vai destruir todos os pilares civilizacionais e científicos. Será uma grande quebra de paradigmas sem precedentes na história da humanidade. O objetivo final é promover uma mudança profunda no campo morfogenético da Terra, preparando a civilização para a maior transição de consciência de sua história. Burchett está correto em sua avaliação. Loirão não é apenas mais um presidente. Nesse momento histórico, ele representa a força capaz de romper o sistema de sigilo que protegeu os segredos por décadas. A verdade não virá em comitês burocráticos, ela virá de cima. Demis Viana. Uau. Só que não para por aí, porque o Tim Burchett não para. Parece uma máquina. O Tim Burchett, como eu falei para vocês, ele está mais do que determinado. Ele não vai parar. Ele falou, nada vai me parar, só o desencarne. Palmas para o Tim Burchett. Realmente espetacular. O véu está se levantando. Loirão prepara a maior revelação da história. A tensão no ar é palpável. Funcionários da Casa Branca já estão em contato direto com membros da Força Tarefa de Desclassificação para tratar da história direta. E a diretiva, desculpem, para tratar da histórica diretiva do presidente Loirão sobre OVNIs e o ápice. Uau! Funcionários da Casa Branca. O deputado Tim Burchett, uma das vozes mais diretas e corajosas no Congresso sobre o tema, soltou uma bomba. Prestem atenção, abre aspas. Loirão vai causar polêmica com isso. O que ele está querendo dizer? Que não será um discurso qualquer. Não será um discurso formal, né? Ali,
cheio de delicadeza, né? Assim, indireto, nada conclusivo, evasivo, nada disso. Será uma verdadeira bomba. Impactante. Será polêmico, vai parar o mudo, segundo Tim Burchett. Conversei com pessoas da Casa Branca hoje. Lembrando que ele, como faz parte da Força-Tarefa, ele se comunica. Eles têm essa interlocução direta com a Casa Branca. Uau! Ou seja, com a administração Trump. E eu espero que algumas informações sejam divulgadas em breve. Grandes informações que eu vi. Eu vi as tecnologias, eu vi tudo. E Loirão sabe de tudo. Burchett, que é próximo de Loirão e conhece bem os bastidores, deixou claro que o que está por vir será disruptivo e bombástico. Depois de décadas de sombras, mentiras e compartimentação, a verdade sobre o que realmente existe lá fora. E aqui embaixo, finalmente começa a bater a porta da humanidade. A posição de Burchett sobre a religião e a demonização dos extraterrestres em curso, essa campanha de demonização que acontece utilizando, aliás, os Majestic 12 utilizam o grupo Collins, que se infiltrou no Congresso dos Estados Unidos, que está disseminando esta mentira, já preparando o terreno para uma falsa invasão, demonizando os extraterrestres. Tim Burchett não hesita em abordar um ponto crucial e delicado. A possível demonização dos extraterrestres. Isso já está acontecendo, né, Tim Burchett? Ele argumenta que a sociedade atual possui maturidade suficiente para lidar com a verdade e que a revelação da existência de inteligências não humanas não contradiz a fé cristã. Verdade. Inclusive, o próprio Dr. Guri fala que muitos clérigos, inclusive do Vaticano, claro que não todos, né, porque existe a banda podre também, bom deixar bem claro aqui, realmente estão ajudando, colaborando, são favoráveis à divulgação. Burchett fundamenta sua visão na crença de que a criação divina é vasta e abrange todo o universo. Para ele, os seres de outros mundos podem simplesmente fazer parte da criação de Deus e não necessariamente representam forças demoníacas, como alguns setores religiosos tentam retratar, assim como alguns políticos. Ele rejeita veementemente a narrativa que tenta transformar o fenômeno WAP, como o G.D. Vance, por exemplo. Né? Pois é. O Carson também, né? Luke Carson, entre outros. E transformar o fenômeno WAP em algo maligno, afirmando que essa demonização é uma estratégia usada para gerar medo e manter o controle sobre a população. Pura verdade. Enquanto isso, nos bastidores, articulações estão acontecendo para que novas impactantes informações cheguem ao público em breve. Há uma expectativa real de que o presidente esteja se preparando para romper o sigilo que protegeu esse segredo por gerações. A resistência do sistema globalista que está em polvorosa nesse momento, em pânico total, desespero absoluto. Paralelamente ao avanço da divulgação, a revista britânica The Economist, historicamente alinhada aos interesses globalistas, inclusive pertence aos Rothschild, aos Rothschild, esses mesmos, desferiu um forte ataque contra o Loirão. Isso aqui é para refutar de uma vez por todas essa falsa ilação de que o Loirão faria parte do sistema que alguns ditos despertos, infelizmente, estão comprando. É como eu havia dito para vocês. Se possível, enganaria até os escolhidos. Os escuros estão investindo pesado hoje, mas pesado como nunca antes, em desinformação. Porque eles sabem que quem vai fazer a diferença no final são os despertos. Então eles querem enganar os despertos. Eles contam com a ignorância alheia, para manipular as pessoas com mentiras. Pois é. Desferiu um forte ataque contra Loirão e sua capa dessa semana, com a manchete irônica, Operação Fúria Cega. Referência à Operação Epic Fury. A publicação retratou Loirão como um soldado com capacete cobrindo os olhos, como vocês podem perceber aqui na capa da revista, para difamar o Loirão. Pois é.
Tá aqui. Agora a pergunta que não quer calar. Se o loirão é do sistema, por que a grande mídia, os Rothschild, estão atacando ele? Bom, eles não vão atacar um amigo, né? Faz sentido. Um aliado. Isso por si só já desmonta essa narrativa pífia. De uma vez por todas. Pois é, a verdade sempre prevalece. A publicação retrata o loirão como soldado, capacete, cobrindo os olhos, tentando ridicularizar a ação militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O objetivo é claro: os senhores do mundo querem que o loirão saia enfraquecido ou derrotado dessa empreitada no Golfo Pérsico. Na verdade, eles querem que o conflito se arraste por muito tempo. Eles querem que esse conflito se prolongue porque na sequência, porque se ele se prolongar, haverá um colapso econômico, e tendo um colapso econômico, eles podem empurrar a goela abaixo da humanidade o seu tão sonhado Great Reset, que irá escravizar a humanidade. Um sistema fiduciário 2.0. Super opressor, mega opressor. Eles precisam que ele perca a força política para não conseguir liderar a narrativa sobre os WAPs. E, consequentemente, destruir sua capacidade de conduzir a grande revelação. Destruir a reputação do loirão hoje, humilhar o loirão, é uma forma o quê? De garantir que a revelação não aconteça. Porque entenda uma coisa: quando o loirão vier a público, primeiro, ele precisa ter a moral elevada. E com uma vitória no Irã, ele vai ter isso. Segundo, ele tem que ter provas. Porque não adianta só ter retórica. Falar, qualquer um fala. Mesmo ele falando, grande parte, principalmente aqueles que são mais inclinados ao Partido Democrata, vão dizer: e cadê as provas? Ele vai ter que mostrar as provas também. Terá que ser algo pontual, sem margem de erros. Compreenderam? Esse que é o ponto. Por isso que eles estão apostando alto para que o loirão fracasse em sua empreitada. Lembrando que este país foi programado, foi feito, foi patrocinado pelos escuros para ser um agente destabilizador. Então vamos supor que o segredo, e o grande segredo ufológico, fosse ameaçado. Justamente isso. Meus amigos, como as pessoas têm memória curta. Um pouco antes do loirão se embrenhar nesse conflito, ele prometeu a desclassificação. E quando ele prometeu a desclassificação, eles falaram: vamos apertar o botão vermelho. E com certeza a inteligência dos Estados Unidos obteve essa informação, loirão, eles vão apertar o botão vermelho. Você sabe, lembra do William Cooper, 1992. Eles estão há poucas semanas de conseguir desenvolver a bombinha que faz cogumelo. A gente vai ter que agir. Aliás, a gente não tem outra opção que não seja essa. A gente tem que desarmar esse agente estabilizador. Essa verdadeira bomba relógio. Pois bem. Teherã e o gatilho estratégico. Como William Cooper denunciou já em 1992, o Irã funciona como um catalisador, uma espécie de botão vermelho, ou válvula de escape do Estado profundo. Quando a agenda globalista é ameaçada, o Irã é acionado para gerar o caos mundial. Não por um acaso governos anteriores, como o de Obama, isso é fato, tá, meus amigos, enviaram cerca de 400 milhões mais 1,3 bilhões de dólares ao regime. Inclusive o próprio loirão sempre condenou esta ação de forma veemente. É porque indiretamente eles acabaram patrocinando o programa nuclear iraniano. Pois é. Irônico é ver pessoas ainda insistindo. Isso é mais do que irônico. É triste, é lamentável. É ver pessoas ainda insistindo que o loirão faz parte do sistema globalista, quando ele é claramente o maior obstáculo a ele. Pois é. O que está realmente em jogo? Loirão sabe que precisa ter sucesso total na operação do Golfo Pérsico. Desarmar esse gatilho não é apenas uma questão militar ou geopolítica, meus queridos. É muito mais do que isso. É garantir o que é a entrega das Mad Beds. Da antigravidade. Compreenderam? É algo muito maior. É o passo necessário para garantir que a divulgação sobre o APS, inteligência não humana, possa ocorrer de forma controlada e sem ser sabotada por uma crise global fabricada.
Se ele conseguir neutralizar essa ameaça, o caminho se abre para a próxima fase. A entrega gradual das tecnologias suprimidas. Porque muito provavelmente, tá, meus amigos, isso será feito em estágios. Já falei isso na live de quinta-feira. Provavelmente será feito em estágios. Que faz parte de um grande segredo guardado há décadas. O véu está se levantando, a verdade está chegando. Disruptiva, bombástica e inevitável. Prepare-se. A humanidade, o momento que muitos esperam por toda a vida, está finalmente se aproximando. Temes Viana. E é algo palpável. Não é falsa retórica. É algo que está se desenhando diante dos nossos olhos. E se isso vai ser rápido ou demorado, isso eu já falei na live anterior, mas eu volto a repetir, vai depender o quê? Da mudança do campo morfogenético. Com a mudança do campo morfogenético, o loirão pode vir e realmente soltar tudo de uma vez, que as pessoas terão capacidade cognitiva e espiritual de assimilar a informação. Porém, todavia, se não houver essa mudança do campo morfogenético, a revelação acontece do mesmo jeito, só que ela será feita o quê? A conta-gotas. Seria o máximo que as pessoas podem suportar e assimilar, vai levar um tempo. Então será feita em estágios. Mas será feita também. De qualquer maneira. Pois bem. Tim Burchett, loirão, o cara certo para isso. Se alguém vai fazer isso, se alguém é capaz de inovar, esse alguém é Donald Trump, Tim Burchett. E ele vai inovar com isso. E eu conversei com pessoas da Casa Branca hoje sobre exatamente isso. Espero que alguma novidade seja divulgada em breve. Tim Burchett traz uma nova divulgação. Ele não para. Ele ficou, acho que, o dia inteiro falando. Impressionante. Vários podcasts, matérias diferentes. Tim Burchett, nomes, datas, pessoas e locais. Então é algo muito maior que vocês possam imaginar. Aqui está a prova definitiva que o loirão está a par de como funciona essa estrutura de poder oculto. Nos mínimos detalhes. Serão revelados a bomba que pode incendiar a Terra. Em uma entrevista marcante no programa Stephen Smith, o deputado Tim Burchett fez declarações explosivas sobre o fenômeno WAP. Quando Smith perguntou, presta atenção nisso aqui, meus amigos. Para tudo que você está fazendo, vai valer cada segundo do seu tempo, eu garanto. Perguntou diretamente sobre os relatórios que ele assistiu, aqueles que incendiaram a Terra. Burchett respondeu com gravidade. Presta atenção, porque o Tim Burchett, antes dessa entrevista, ele falou, eu tive acesso a alguns relatórios, vamos recapitular aqui. Algo que se as pessoas tivessem, as pessoas comuns soubessem, elas não dormiriam à noite. Não conseguiriam dormir à noite. Aí o congressista falou, não, o entrevistador, desculpe, o entrevistador, perguntou ao Tim Burchett o que é isso. Nos dê detalhes. Tim Burchett respondeu, já fui informado, vi fotos, conversei bastante com autoridades da Casa Branca, da administração Trump. Se ao menos divulgasse o que mais foi informado há apenas algumas semanas, mais uma vez tivemos alguém lá, um colega, um amigo, digamos assim, que estava lá basicamente para causar problemas. E tentaram estabilizar esse cara e fazer perguntas a ele. E ele prosseguiu. Ele mencionou nomes, datas, pessoas que fazem parte dessa organização transnacional. Nomes, datas, pessoas presentes nas reuniões, onde esses itens, por assim dizer, estão localizados. Ou seja, a localização exata, aonde está a tecnologia, aonde estão as naves acidentadas e os corpos. É demais, Senhor. Muita coisa está acontecendo. Impressionante. Então, o Tim Burchett está dando uma prévia para nós do que está por vir. Apenas uma amostra. Claro que não pode falar tudo agora. Mesmo porque quem tem essa primazia, né, quem tem essa prerrogativa, é o Donald Trump. Mas até onde ele pode falar, ele já está falando. Já mostrando a verdade e advertindo sobre essa organização transnacional não eleita.
Buchete também reforçou sua famosa declaração anterior. Não é o dia da independência, não é o Independence Day. Isso é uma mentira, falsa invasão. Foi orquestrada por uma organização espúria que mente que os extraterrestres são hostis. Isso eu posso garantir. Porque o entrevistador aqui, no caso, esqueci o nome dele, é o Stephen Smith, falou para ele, vai ser como o Independence Day, essa revelação? Falou, não. Claro que não. Não será o Independence Day. Isso eu posso garantir. Não se trata de homenzinhos verdes, nem de discos voadores. Trata-se de que estão gastando dezenas, talvez bilhões de dólares do dinheiro dos seus impostos, do contribuinte norte-americano. Se não existe, porque estão estudando? Boa pergunta. Ele deixou claro que o cerne da questão não é uma suposta invasão alienígena hollywoodiana, mas sim a transparência sobre o uso de recursos públicos. Buchete questiona abertamente os gastos astronômicos que ocorrem há décadas, especialmente desde o National Security Act de 1949, que institui o orçamento negro, o orçamento secreto, onde eles recebem um cheque em branco do Truman até os dias de hoje. Trilhões e trilhões de dólares. Como poucos no Congresso, ele sabe que boa parte desse dinheiro desaparece em programas compartimentados, sites clandestinos e testes e contratos milionários com empresas de defesa privada. As sucessivas auditorias do Pentágono, que revelaram trilhões de dólares em desvios. Aliás, o Pentágono não passa numa auditoria já 7 vezes consecutivas. 7 vezes consecutivas que não passa numa auditoria. Ninguém sabe a origem do dinheiro, onde foi parar. Os valores não contabilizados reforçam essa suspeita. Mensagem velada. Aqui, matéria para vocês. Tim Buchete para Stephen Smith. Sobre o avistamento de OVNIs. Não se trata do Independence Day. Aquilo é uma mentira, é uma farsa. É uma operação psicológica para enganar as pessoas. Ao rejeitar o enquadramento sensacionalista de alienígenas hostis invadindo a Terra, Buchete envia uma mensagem clara e cirúrgica para que realmente entende o jogo. Presta atenção. O recado é este. O que o Tim Buchete falou nessa entrevista, ele não teria condições, nem poderia falar para o público diretamente. Porque a grande maioria é ignorante sobre esse assunto, principalmente sobre M12. Ele falou uma linguagem no qual pelo menos o público leigo consegue digerir por hora. Mas a verdadeira mensagem do Tim Buchete foi para essa organização espúria. Prestem atenção. Sabemos quem são vocês e o que vocês fazem. Sabemos da tecnologia reversa suprimida. Sabemos dos contratos paralelos e dos sites negros. E o pior, Trump também sabe. Este é o recado. Vocês estão lidando com um presidente diferente. Ele não é igual aos outros. Ele é amparado e assessorado por inteligências superiores. Meus amigos, isso aqui é mais do que maravilhoso. Tim Buchete é realmente impressionante. Isso é histórico, como eu falei para vocês. Não estou exagerando. É histórico. Essa é uma advertência velada aos atores da organização clandestina. O chamado Estado Profundo. Buchete não está falando apenas para o público geral. Ele está falando diretamente para os mafiosos que controlam o sigilo e os recursos. O governo sabe e está pronto para divulgar. Essa revelação bombástica surge em um momento extremamente grave. O padrão de desencarnes sucessivos que estão acontecendo entre militares e cientistas que estavam desenvolvendo tecnologia de plasma. Ora vocês, é claro que não é coincidência. E desaparecimentos misteriosos de cientistas de alto escalão, com acesso a segredos da NASA, todos eles, o mesmo padrão. E programas confidenciais continua a se intensificar. A vítima mais recente foi a cientista Michael David Hicks, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, GPL, que desencarnou em circunstâncias suspeitas. A 9ª vítima, meus amigos, agora. Sem que a causa do desencarne ou laudo da autópsia tenha sido divulgados. Mais uma vítima.
Sim, pois é. Com isso, o número de vítimas chega a 9. Especialistas envolvidos em propulsão avançada, defesa contra asteroides, vigilância espacial e programas que misturam tecnologia civil e militar estão sendo cancelados um a um. Olha só esta informação. Bem suave. Agora, 9 cientistas desaparecidos ligados a tecnologias avançadas e à pesquisa nuclear espacial dos Estados Unidos. Seus trabalhos se sobrepõem estreitamente com conexões com a NASA e Los Alamos. Todos têm conexão com a NASA e Los Alamos. E a rede de pesquisa de defesa espacial. Ao mesmo tempo, surgem relatos sobre o possível avanço na tecnologia de plasma. Sim, inclusive isso foi denunciado pelo próprio Ashton Forbes, que é especialista em tecnologia de plasma, grande estudioso, que está sendo acobertada do público. Mônica Jacinto Reza, Melissa Cassias, Jacob Pritchard, Jaime Pritchard, General William McKenzie e Mike Hicks, Carl Grimar, Nuno Loureiro, pois é, português, Jason Thomas, e muitos deles estavam envolvidos em pesquisas confidenciais e tinham contratos com o Departamento de Defesa e as empresas contratadas de defesa. Que padrão interessante. Quem será que são os mandantes? Já temos aqui alguns suspeitos. Pois é. Será tudo uma coincidência ou algo mais sinistro por trás disso? A verdade está funilando. Eles não ficarão impunes. Isso denota o desespero, porque se eles não estivessem desesperados, eles estariam cancelando os cientistas. Esses fatos tornam evidente que o governo sabe exatamente o que está acontecendo. Ele possui nomes, datas, locais, fotos e evidências concretas. E pelo tom firme de Buchheit, parece cada vez mais preparado para começar a divulgar parte desse material. Loirão e a divulgação iminente. Buchheit reiterou sua confiança no único homem capaz de romper o impasse. Loirão é o cara certo para isso. Ele revelou ainda ter conversado recentemente com pessoas da Casa Branca e que espera que algumas novidades sejam divulgadas em breve. Quando a divulgação governamental acontecer, ela não será tímida, será brutal contra o sistema de sigilo e marcará o início de um novo tempo. Eu sei que tem gente que vai chegar aqui e falar assim, por que que o governo não consegue proteger esses cientistas? Meus amigos, imagine que existe uma estrutura paralela que controla praticamente, tem células em todas as agências de inteligência dos Estados Unidos, nas empresas contratadas de defesa, e ela é internacional, transnacional, opera em vários países do mundo. É claro que você não consegue controlar isso. Então, se eles quiserem, eles têm os meios para cancelar e sumir pessoas. Compreendam isso. Ok? Então, eles têm muito poder. Sem falar de tecnologias que estão 500 anos na nossa frente. O próprio Dr. Michael Salla, o JP, é bem claro, eles podem usar até um dispositivo do espaço para cancelar pessoas. Brinquedinhos de pulso eletromagnético para cancelar pessoas. Eles têm os meios para fazer isso. Eles têm esses recursos. Estamos numa guerra. Porque tem gente que acha assim, que já está tudo resolvido. Não está. Estamos num confronto. E um confronto real, não é de mentirinha. Ex-agente da CIA, John Kiriakou. Os corpos alienígenas estão no Pentágono, não na CIA. E os denunciantes estão aparecendo como pipoca na panela. Logo no seu primeiro dia, na agência de 3 letras, John Kiriakou perguntou, meio que em tom de brincadeira, ao seu novo chefe, então, onde estão os corpos das entidades não humanas? O chefe, na ocasião, riu e respondeu, todos nós fazemos essa pergunta no primeiro dia. Se existem corpos de entidades não humanas, eles estão no Pentágono. Todas as informações estão no Pentágono, viu, meu filho? Não temos nada a ver com isso. O que você acha? Será que o Pentágono realmente guarda o maior segredo da história? A verdadeira estrutura por trás do sigilo.
Preste atenção. No entanto, a realidade ainda é mais complexa. Não se trata simplesmente da CIA ou do Pentágono como instituições oficiais. Esse que é o ponto. São células que fazem parte dessas instituições. Células que trabalham para os M12. O que realmente acontece é o seguinte. Irei lhes explicar nesse momento, com detalhes. Uma célula específica dentro da agência de 3 letras faz acesso preliminar e repasse das informações e material para o Pentágono, que realiza a contabilização e o armazenamento inicial, e em seguida tudo é transferido para as empresas contratadas de defesa, como Lockheed Martin, Bigelow Aerospace, entre outras, e afins, que atuam como verdadeiro braço operacional do programa. Quem realmente comanda o sistema não é uma agência eleita, controlada pelo governo visível. Não. Isso é um erro crasso que muitos cometem. Trata-se de uma organização secreta não eleita, que se beneficia da brecha legal criada pela Lei de Segurança Nacional, aliada à alta compartimentação e os programas de acesso especial SAPs. Essa estrutura paralela opera acima do controle direto do presidente e do Congresso, e até mesmo dos diretores de inteligência, utilizando o sigilo como escudo impenetrável. Esta que é a verdade. E agora, meus amigos, JP em sua nova atualização, e foi uma atualização realmente impressionante. E tanto aqui do JP. Stargates reais, gigantes despertando e os chapéus brancos desmantelando o sistema. Tanto é que o JP fez esta live, este vídeo, com o chapéu branco, claro. Obviamente, aqui dá para ver o JP de cowboy aqui, chapéu branco, fazendo alusão aos chapéus brancos. Pois é. Aqueles que estão cooperando com a divulgação, trabalhando arduamente, como o Tim Burchett. JP, George Pabon, não deixa margem para dúvida. Os Stargates, os portais, são reais. Existem portais reais. Gigantes que vagam pela Terra. Sim, existem alguns remanescentes desses gigantes que vivem em zonas remotas pelo mundo. E os chapéus brancos estão desmantelando o sistema oculto. Ou os sistemas dos ocultos. Resistir é inútil. A verdade está chegando e ele está usando um chapéu branco. Maravilhoso. Ele reage a um vídeo com evidências contundentes. Um react aqui do JP. De gigantes e portais afirmando que estamos no momento em que os segredos caem. Palavras do JP, preste atenção. Vocês têm muitos segredos a portas fechadas. Mas os chapéus brancos veem tudo. E sejamos sinceros, as pessoas nem sempre são o que parecem, especialmente atrás das câmeras. Chegará a hora de vocês provar o valor para todos, quando estiver no palco, ou atrás das grades. Sabemos demais, e podemos provar as coisas ruins que as pessoas fazem e dizem. Este é o momento em que os maus se assustam e os chapéus brancos prevalecem. A Cúria Mate. Realmente, essa informação do JP casa perfeitamente a cereja do bolo da informação do Tim Burchett. Uau! Evidências históricas e arqueológicas que não podem ser ignoradas sobre os gigantes. Por exemplo, em 1988, o empresário suíço e fotógrafo Gregor Sperry, apaixonado pelo Antigo Egito, foi levado por uma gangue de arqueólogos do mercado negro, vocês sabem, né? E um homem chamado Naguib, lá ele viu um enorme dedo humano mumificado, de 35 centímetros. É isso mesmo, 35 centímetros. Então o JP é isso aqui. 2 canetas. Dedinho. Tá? Dedinho. 35 centímetros. Uau. Comprimento. E 6 centímetros de espessura. Dedão grosso, assim. Né? Guardado pela família por 150 anos. Sperry afirmou era de um ser biológico real, cortado com algo
pontiagudo com pele danificada, não uma falsificação. O dono original deste dedo teria aproximadamente 5 metros de altura. Isso mesmo. Inclusive, na ocasião, ele não tinha recursos para adquirir este dedo, esse artefato arqueológico, e ele alugou, na verdade, o dedo. Tá? Vou simplificar a história aqui para vocês. Ele alugou por um tempo, levou no laboratório e conseguiu fazer um raio-x em 1988, e o laudo é real. O raio-x realmente saiu, mostrando que era algo totalmente biológico. Só que ele teve que devolver o dedo, e o dedo, ninguém sabe mais o paradeiro desse dedo, desse dedão, melhor dizendo, dedão do gigante. Pois é. Evidências. Spohr tirou fotos e teve em mãos um certificado de autenticidade e raio-x. E esse certificado que ele recebeu foi dos anos 60. Na verdade, ele não tirou, ele recebeu, né? Tinha um certificado junto. Mas nunca conseguiu comprar a peça, porque não tinha dinheiro. Uma pena, né? Retificando aqui. Uau. E tá aqui, origem do dedo gigante mumificado permanece sem explicação. Vai lá. Georg Fischbecker, alemão, arqueólogo, do Departamento de Monumentos Históricos da Bavária, relatou à BBC a descoberta de uma construção comparável a uma tumba nos arredores de uma antiga cidade, onde antes ocorria o rio, onde antes corria o rio Eufrates. Ele alegou ter encontrado a tumba do rei sumério Gilgamesh. Uau! 2003, matéria da BBC. Consegui até recuperar essa matéria da BBC de Londres. Semanas depois, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos forçou Fischbecker e sua equipe a abandonarem a descoberta. Que coisa, claro que não é coincidência. Ele anunciou a descoberta dos portais, dos Stargates e da tumba do sarcófago de Gilgamesh, Anunnaki. E umas semanas depois, começou a guerra do Iraque. É claro, eles foram para... Um dos motivos foi recuperar essas tecnologias. Tá aqui a matéria da BBC, aqui para vocês, da época. Tá? Consegui recuperar. Isso aqui é uma relíquia. Aqui. 2003, BBC News. Aqui. Acredite-se que o túmulo de Gilgamesh tenha sido encontrado. Aqui para vocês. Arqueólogo do Iraque acredita ter encontrado o túmulo perdido do rei Gilgamesh. O tema do livro mais antigo da história. Pois é. Que coisa. Paul Ellis, que esteve recentemente no canal do Dr. Michael Salla, onde foi entrevistado, conta que ex-combatentes do Iraque o procuraram dizendo: combatentes. Ex-combatentes. Uau. Pensávamos que iríamos combater armas de destruição em massa, porque é isso que eles estavam alegando. Mas fomos inseridos numa missão arqueológica em busca da tumba de Gilgamesh e dos portais. Ex-combatentes. Em 2016, em meios liberados pela FOIA, Hillary Clinton revelaram um pedido explícito de documentos sobre a câmara de ressurreição de Gilgamesh e a localização dos seus corpos, localização dos Néfilins enterrados. Tá aqui para vocês. 2016. Hillary Clinton evocando o Gilgamesh e os Néfilins enterrados. É uma boa pergunta. Que coisa. Portais como pontos de invocação e redirecionamento. JP explica que os sistemas ocultos que os chapéus brancos estão desmantelando são exatamente esses, pontos de invocação de seres extradimensionais negativos. Um portal não é apenas uma passagem, é bom entender isso. É como um telefone. E sendo um telefone, você pode... e a frequência é o número da chamada. E você pode se conectar, comungar com ser positivo ou com ser negativo, dependendo do número, frequência que você está utilizando. Esse é um ótimo exemplo. A operação militar no Oriente Médio, especialmente no Irã, é em grande parte uma cortina de fumaça para capturar atores nefastos da organização transnacional não eleita
o chamado estado profundo. Então, muitos membros dessa organização transnacional que tentam sabotar a revelação, que tentam destruir essas tecnologias e os portais, e reprogramar os gigantes negativamente, porque muitos desses gigantes têm as chaves para abrir e ativar, inclusive as arcas. Muitos deles são pilotos. Por isso que eles estão desesperadamente tentando reprogramar esses gigantes, para sabotar a ativação das arcas e a ativação dos portais positivos. Gigantes ainda entre nós. Existem alguns polos na Terra, alguns locais, onde existem gigantes até os dias de hoje. JP. Raças, funções e legado. Paul Ellis e Brad Olsen, dois grandes pesquisadores. Lembrando que JP corrobora também. Então, temos 3 fontes independentes. Confirmam, pequenas comunidades de gigantes ainda vivem em locais remotos do planeta. 1. Sardenha, Itália. Aqui um abraço para os nossos amigos italianos que por um acaso nos prestigiam essa noite. Sardenha, Itália. Locais proibidos onde esses seres habitam até hoje. Aqui, Ilha da Sardenha. Está aqui para vocês em vermelho, no mapa. É um dos locais mais misteriosos do mundo. Eu fui verificar. Nesse local, na Ilha da Sardenha, Itália, existem tumbas dos gigantes. São câmeras funerárias coletivas com fachadas monumentais que podem medir mais de 25 metros. É uma tumba realmente gigante. É lógico, gigante, tumba gigante. Obviamente. Sardenha é um dos destinos mais enigmáticos da Europa, abrigando milhares de sítios arqueológicos da civilização Naragica, um povo sem escrita que desapareceu deixando construções monumentais. Um povo gigante. Interessante. Vale de Kandahar, Afeganistão. Lembrando que lá tem um vale de montanhas, muitas montanhas, no vale de Kandahar. E nessas montanhas residem os gigantes, até hoje. Inclusive, em 2012, eles acabaram acordando um desses gigantes, segundo o próprio JP, e teve ali um confronto direto, um embate direto com os militares, aonde o gigante foi abatido. Pois é. Planície de Jarros, Laos. Ásia. Laos, na Ásia. Antes da campanha dos bombardeios de 1964, que visava extinguir os gigantes remanescentes. Teve uma campanha de bombardeios lá. E lá existem os jarros gigantes. O próprio Brad Olsen fala que é o copo dos gigantes. É o copinho deles. E os povos antigos, que lá, da tradição antiga, eles enterravam os seus parentes nesses jarros. Interessante. Até hoje ninguém explica como que foram formados esses jarros que pesam toneladas. Irã. Também existem locais onde existem gigantes. Compartilhando longa fronteira montanhosa com o Afeganistão e áreas subterrâneas iranianas podem abrigar linhagens remanescentes. Inclusive aquela cadeia de montanhas de Kandahar vai dar fronteira, Ela se estende até o território iraniano. Iraque, missão secreta em 2003 para recuperar o sarcófago de Gilgamesh, que a gente já discutiu no post anterior, e testar seu DNA. Esses gigantes são híbridos, descendentes dos Néfilis, antigos, da antiguidade. Nascem estéreis na maioria dos casos, como mulas, exatamente como mulas, é um ótimo exemplo. Totalmente estéreis. Com assinatura genética apenas materna, que prova a origem alienígena do pai. Assinatura apenas da mãe. Genética. Alguns, porém, conseguem se reproduzir, alguns poucos, e vivem em pequenas comunidades escondidas no planeta, em locais remotos. Uau! Eles não são todos iguais.
existem subgrupos com atribuições distintas. Alguns são super soldados guerreiros, outros guardiões de tecnologia antiga, chaves vivas que desbloqueiam e ativam artefatos tecnológicos. Servos e construtores, usados como mão de obra. Bibliotecas vivas de conhecimento, detentores de sabedoria tecnológica. Alguns são professores, verdadeiras bibliotecas vivas. Pilotos e guardiões das arcas antigas. Espalhadas pelo mundo, algumas subterrâneas, Ucrânia, Caldas Novas, Brasil, outras subaquáticas e no Oceano Atlântico e Pacífico. Por isso que existem gigantes de diversos tamanhos, porque existem atribuições diferentes. Gigantes que são feitos para serem super soldados, outros professores, outros mão de obra, né? Várias finalidades diferentes. Subgrupos especiais de gigantes em estase, que o JP retrata muito bem, dá ênfase. JP, George Pabon e outros pesquisadores revelam que existem subgrupos especiais desses gigantes que não estão simplesmente escondidos, mas mantidos em estase. Animação suspensa. Então, os sinais vitais praticamente anulados, mas estão ainda vivos. Dentro de câmaras secretas, principalmente no Oriente Médio. Esses seres foram colocados em estado de suspensão tecnológica avançada, aguardando o momento certo para despertar. Ao mesmo tempo, outros grupos remanescentes de diferentes eras ainda vivem em pontos isolados do globo, especialmente em cadeias de montanhas, cavernas profundas e regiões de difícil acesso no globo. Uau! No momento atual, os gigantes estão acordando. As operações de ativação estão no ponto culminante. Os inimigos estão sendo caçados. Os portais do Irã, da ilha de Hormuz, a deusa do sal, né, no caso, Nansh, que é uma sacerdotisa, lembrando que ela é filha de Enki com Nihursak, um dos locais mais enigmáticos do mundo, que segundo JP, tem um portal interdimensional. Inclusive, essa Nansh também é uma representação do feminino primordial. Uau, que seria um portal de acesso. Quem sabe tem uma conexão direta com a dama. É o portal onde ela se manifesta. Quem sabe? É uma hipótese válida. Darga também, no Mar Cáspio, estão reabrindo, onde também tem portal interdimensional. E ali, bem no Estreito de Hormuz. Então é muito mais do que petróleo que está em jogo. Estão reabrindo. Os chapéus brancos desmantelam os sistemas de invocação negativa. O futuro está sendo escrito agora. Os gigantes estão despertando. A verdade está chegando. E ela usa um chapéu branco. Resistir é inútil. Demis Viana. Dia 10 de abril de 2026. E para encerrar, tem essa matéria extraordinária do Stephen Burns. Essa matéria é maravilhosa. Para encerrar com chave de ouro, esta edição. Bolas de fogo anômalas, em abril de 2026, meteoro, OVNIs ou sinal de uma realidade maior. O geofísico Stephen Burns relatou o avistamento de uma bola de fogo sobre o leste dos Estados Unidos no dia 7 de abril de 2026. Durante o dia, embora a Sociedade Americana de Meteoros, AMS, e a NASA tenham classificado o evento como uma bola de fogo astronômica, é apenas uma bola de fogo. Ela não parece ser apenas uma bola de fogo comum, não, porque ela tem características anômalas. Seu comportamento foi tão estranho que muitos especialistas, não foi apenas um não, vários, perceberam que não se trata de um meteoro comum. Incluindo o próprio Burns. Questionam se não se trata de algo muito mais significativo, possivelmente o ápice. O ápice. Seres interdimensionais chegando à Terra.
massivamente. Parece que é este o caso. Não são meteoros. Porque não se comportam como meteoros comuns. Como se espera que um meteoro se comporte. Como irei demonstrar para vocês. Fenômeno aéreo não identificado. O que aconteceu no dia 7 de abril? O objeto foi avistado por volta das 14h34, horário de verão da costa leste. Foi amplamente observado em estados como Nova York, Nova Jersey, então existem inúmeros vídeos e fotos. Pensilvânia, Delaware e outros locais. Mais de 230 relatórios. Então tem muito material sobre isso, sobre essa aparição. Foram registrados apenas para esse evento. O objeto foi detectado pela primeira vez a 48 milhas, 77 quilômetros de altitude, sobre o Oceano Atlântico, movendo-se a 48 mil quilômetros por hora. 48 mil quilômetros por hora. Percorreu cerca de 188 quilômetros na atmosfera antes de se desintegrar sobre Nova Jersey, Delaware. Uau! E tá aqui para vocês as imagens. Realmente espetacular. Diferente de meteoros convencionais, permaneceu compacto sem rastro. Em vez de cair verticalmente, parecia voar em alta velocidade através da atmosfera, em linha reta. Meteoro não faz isso. Realizou movimentos estranhos, diminuindo a velocidade e se fragmentando em dois. Não é que ele se desfez, ele se fragmentou em dois. Vamos convir que isto não bate com o comportamento de um meteoro comum. Não corresponde mesmo. Comportamento atípico que leva a dúvidas. A ausência de rastro de vapor, ao contrário de meteoros convencionais, não tinha rastro de vapor. Ele permaneceu muito compacto. Muito compacto, como uma nave se comportaria. É isso que você espera de uma nave, o comportamento de uma nave, e não de um meteoro. Trajetória quase horizontal. Em vez de cair verticalmente, parecia estar voando em alta velocidade na atmosfera. Desaceleração e manobras. Meteoro, eu acho que não faz manobra no ar. Penso eu. Pelo menos acredito que não. E muito menos desacelera. Vídeos mostram o objeto realizando movimentos estranhos no final da trajetória, diminuindo a velocidade antes de se fragmentar em dois. Esses detalhes fazem Stefan Burns afirmar: ele não está 100% confortável em classificar o evento simplesmente como meteoro. Ele que é cientista. Olha, desculpa, mas não tem como falar. Tem que ser muito cara de pau para falar que é um meteoro. Eu não tenho essa cara de pau. Eu sou cientista, eu sou responsável. Contexto maior, o surto global de abril de 2026. De aparição. Porque isso está acontecendo no mundo inteiro, está se multiplicando. O evento de 7 de abril faz parte de um surto anômalo de bolas de fogo que começou em março e se estendeu por vários continentes. Estados Unidos, América do Sul, também aqui no Brasil, Caribe, Euroásia e Oceania. Enquanto a atividade diminuiu nos Estados Unidos após o final de março, a Europa continuou registrando inúmeros casos em abril. Muitos casos elevados em abril. Uau! Está aumentando. E pelo visto não são meteoros. Embora se especule uma conexão com detritos do objeto interestelar, o 3 Atlas, simulações indicam que parte do material pode ter vindo do cinturão de asteroides. Quem sabe são as naves dos marcianos que estão retornando à Terra, segundo o JP. Mais seres interdimensionais. É bem possível. A Terra estaria atravessando uma zona de maior densidade de detritos, possivelmente uma protuberância causada por dinâmicas gravitacionais ainda desconhecidas. Conexão interdimensional. Se os portais das relíquias antigas do Oriente Médio, Egito e Afeganistão, Israel e Irã,
estão sendo ativados. Esses eventos não seriam simples OVNIs físicos tradicionais. Pode ser, sim, seres interdimensionais, carregando o planeta com a sua própria frequência, num processo de ativação. É esperado que essa interação cause anomalias persistentes na ressonância Schumann. Então, a frequência no qual pessoas estão registrando sonhos lúcidos, dor de cabeça, mal-estar, está se intensificando ainda mais com a presença desses seres, e sem falar da energia que isso traz, alterando a ressonância Schumann, o batimento cardíaco da Terra. Literalmente estamos sendo ativados. É claro que alguns se adaptam melhor, outros nem tanto, mas isso é totalmente perceptível. Os sintomas já estão aparecendo à vista de todos. Influenciando também pela frequência de rádio de signos X3. Tudo combinado. Verdadeiro coquetel energético. Comparável ao sinal 4G e 5G de uma rede Wi-Fi. A Terra está sendo conectada a outras realidades e mundos paralelos. Conviva com isso. Confirmando algo que eu já apontava aqui no canal. E está sendo ratificado nesse momento. O encontro de mundos está acontecendo, Axis Mundi. E a maioria das pessoas ainda não se dá conta. Infelizmente. Infelizmente. Por quê? Muitos estão presos a velhos paradigmas de 2017, infelizmente, que já se mostraram falhos. O ritmo dos acontecimentos é acelerado. E muitos perderam o time, infelizmente. Estamos testemunhando a sobreposição de realidades. O físico e o interdimensional se misturando. Os portais se abrem, as frequências se elevam e as bolas de fogo anômalas aumentam e a consciência coletiva começa a sentir o impacto. Este é o resultado. E isto é apenas o início, é só o start inicial. Porque tende a aumentar cada vez mais, se intensificar. O mundo interdimensional se mesclando, se misturando com o mundo físico. Que era a realidade, por exemplo, do tempo da Atlântida. As pessoas conviviam com o mundo interdimensional, com outras realidades. Sem falar do mundo espiritual. Isto é a abertura de portais. Então esse véu que separa os mundos e outras dimensões está sendo rompido. E quando a gente fala de estar na quarta densidade, estar na quarta densidade é perceber o mundo espiritual, perceber densidades, perceber dimensões e ter a concepção que o tempo não é linear. Essas são as atribuições de uma civilização que está na quarta densidade. Por isso que esses sintomas e esses fenômenos estão acontecendo. É um processo de transição. Alguns se adaptam mais facilmente, outros têm mais dificuldade. Mas se acostume, porque esse será o novo normal. Então, na quarta densidade, você consegue interagir, comungar com seres da quinta densidade, sexta densidade. Não que você esteja na quinta densidade, mas você consegue comungar, por exemplo, com seres de outras dimensões. Existe essa interação, essa comunicação. Na terceira densidade, nós ficamos o quê? Isolados. Então, existe um isolamento. A partir da quarta densidade, não existe mais esse isolamento. Esta é a grande característica, a característica marcante de estar na quarta densidade. E isto está se materializando cada vez mais, para nossa alegria e satisfação. Uau! Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão, gratidão pela presença de todos vocês. Vocês são realmente maravilhosos, espetacular. E, meus amigos, está acontecendo. Está acontecendo. É claro que existem ainda alguns obstáculos. E o último grande obstáculo tem que ser resolvido.
né, que é a questão do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, o único grande entrave que tem que ser superado ainda. Porém, estamos no caminho certo. E as coisas estão acontecendo à vista de todos. Gratidão pela presença e um beijão no coração de cada um de vocês. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.